Para quem não me conhece, Maria Eugênia de Castro, astróloga, nessa encarnação há mais de 40 anos. E fui outras coisas também, professora, etc. Mas hoje a astrologia tomou conta. E eu também me apaixonei por ela. Então você começa duvidando e acaba devota, mais do que adepta, devota. Porque cada dia mais a gente vê como ela funciona. Os amigos do personagem pediram uma palestra sobre previsão. Previsão é ver antes. Adivinhação é o que há de vir, né? Os adivinhos antigamente eram os que diziam o que há de vir neste mundo. A astrologia em si, ela pode fazer uma previsão ou mais ainda uma orientação discreta. Ela pode falar da causa dos fatos e não dos fatos. Reparem bem, se nós falarmos do fato ou de todos os fatos da vida de cada pessoa, nós teríamos que ter um manual da vida de cada um, né? Como nós somos quase 8 bilhões de seres na Terra, então nós teríamos que ter uma história para cada um, né? Porque todo mundo que nasce, mesmo os que nascem no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo lugar, na mesma cidade, no mesmo pai, na mesma mãe, mesmo assim são muito diferentes. Porque todos são diferentes no universo, né? Isso no setor individual, né? Todos têm uma idade diferente, a idade astral. O que a gente aprendeu a nomear que é a ipseidade. É o conjunto de características individuais que só cada um tem. A gente pode ser parecido em algumas coisas, semelhantes, mas igual a ninguém. Então, nós vamos dar essa conversa nossa dividida em 3 partes. Como é que estão os planetas do ano em relação ao planeta Terra? Os planetas, como é que eles vão se posicionar? Como é que estão os planetas em relação ao Brasil? E terceiro, uma palavra sobre a nova era, que nós estamos iniciando um ano muito diferente de todos os outros, né? E ao mesmo tempo estamos caminhando inicialmente numa nova era. Nós temos 5 planetas lentos, que são os planetas que modificam o comportamento do ser humano, da população, da história. São Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. E os 5 planetas rápidos falam da vida pessoal, né? Os rápidos são Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Parênteses, estamos incluindo aqui o Sol e a Lua, que não são planetas, todo mundo sabe, mas astrologicamente a gente considera os luminares, né? Sol e Lua. Então, a posição dos planetas como estão em relação a nós. Existe uma grande quadratura, um aspecto tenso. Quadratura é um ângulo de 90 graus, né? E toda vez que acontece um ângulo desse, chama-se um aspecto tenso, desafiante. É um aspecto difícil, que muita gente desiste, desanima, reclama, né? Desanda, desinteressa, sempre marca fim de alguma coisa e início de outra. E todo fim, todo início é difícil. Qualquer coisa que a gente vá fazer, mesmo coisas agradáveis, são difíceis de fazer quando a gente trabalha com finalizar ou iniciar. E a quadratura representa isso. Esses 2 planetões, Urano e Plutão, quadrados, estão desde março de 2013, 2014, 2015, 2016 e vão
fixamente até abril de 17. Então eles ficaram quase 4 anos. É uma quadratura muito pesada, entendeu? Porque eles modificam muito, é para modificar o comportamento da Terra. Plutão fala em grandes finais, fim e início. Plutão é o planeta que rege o 8º signo, a 8ª casa, a casa do que muita gente teme, né? A 8ª casa é a casa da vida e da morte. Então terminamos alguma coisa para começar outra. Toda vez que uma porta se fecha, uma porta se abre, né? E então o ser humano lida mal com qualquer final, mesmo que seja um final simples, um fim de semana, um fim de ano, um fim de viagem, um fim de curso, um fim de relacionamento. Inclusive Plutão rege também os sistemas econômicos, não é financeiro, é econômico. São os negócios grandes, dinheiros grandes, as riquezas da Terra, né? Então isso está sendo mostrado que deve ser feito, deve se manejar com isso de uma maneira muito diferente do que se vem fazendo até agora. Então Plutão está em Capricórnio agora e ele está, o final que ele está decretando, porque Plutão não discute, acabou, acabou, fim. Ah, não gostei, então é assim mesmo. Gostou, não gostou, dá no mesmo. A gente chama o planeta do destino. Quando ele chega num lugar, ele termina. E nesta quadratura com Urano, Urano é um novo, é o diferente, é o atual, é o moderno, é o futuro. É o que nós temos que viver daqui para frente para resolver os problemas da humanidade. Vejam bem, Urano é o planeta da nova era, né? Mas para começar uma nova era tem que haver um lugar. Então eu chamo ele ele está fazendo uma grande faxina no céu, uma faxina cósmica. E toda vez que a gente chama um faxineiro em casa, não fica nada pedra sobre pedra, né? Tem que desmanchar tudo, limpar, acabar. Então sobe à tona todos os erros, né? Só que quando são esses dois juntos, sobe em grandes proporções. É como se tivesse que mexer em tudo que está errado. Por isso, tantos anos dessa quadratura. Da outra vez foi quando Plutão estava em Câncer, quadrado a Urano em Áries. E subiu ao governo Hitler e o Terceiro Reich. E ocasionou a Segunda Guerra Mundial, na qual morreram 55 milhões de pessoas. Então vejam que eles não brincam. Dessa vez, Plutão não está em Câncer, que foi uma grande parcela da população. Ele está em Capricórnio, então está terminando governos, governantes, governanças, formas de governos, estilos de governo. Você vê como tem gente caindo. Você vê que empresas acabaram, empregos, empregados, tem que se criar outra forma e tem que criar emprego também para todo mundo, né? Não é possível ficar essas enormes diferenças. E Urano é o planeta da liberdade, da igualdade, da dignidade, da solidariedade. Então é a palavra da Era de Aquário. A gente tem que criar condições, e Urano é criativíssimo, o mais criativo de todos, para que todos tenham vez, que todos tenham dignidade, que todos tenham emprego, que se aproveite o saber de todo mundo, que se ensine mais para todos, né? Então isso deu essas grandes mudanças, né? Então você vê que desde março de 2013, principalmente, até abril de 2017, é um clima muito tenso no mundo todo, embora os resultados são para o bem, porque vamos tirar o que não funciona mais. Saturno está entrando em trígono a Urano. Esse trânsito, porque entra Saturno, e Saturno tem mais, é o regente de Capricórnio,
tem mais moderação, mais juízo, mais racional, mais o componente racional, lógico, matemático, prioridade, isso tudo é de Saturno. Seriedade, entendeu? Vocês veem o seguinte, esse Plutão em Capricórnio aí, e agora Saturno entrando nesse aspecto em Trígono Urano, vai dar um pouco de sensatez. E também todos estão falando que é preciso haver mais seriedade, haver mais honestidade, que não é possível mais haver montanhas de riqueza com grupinho mínimo e os outros, né? Naquela época, né? Dos reis, dos potentados, do clero todo-poderoso, onde o povo vivia em nível de escravo, era sim, sim, senhora. Era tirando o chapéu e achando certo, mas hoje o povo não acha mais. Então tem que se criar uma maneira que resolva o problema de massas, macro soluções. Agora vamos falar de Netuno, é o segundo mais lento, né? O penúltimo, né? Do sistema solar. Ele às vezes se mistura com a órbita de Plutão. Ele está em Peixes, que é a casa dele. E ele entrou no signo dele, que é o signo da mais alta sensibilidade, chamam sensibilidade superior, onde é para despertar no ser humano a compaixão, a empatia, a compreensão do outro, a ouvir mais alguém, ouvir outras dimensões de você mesmo, ouvir o que nem sempre a pessoa está disposta a ouvir. Netuno também fala em ciência, em medicina, e Netuno também está nos trazendo algumas curas, alguns medicamentos novos, tratamentos. Então, nessa parte de medicina e a tecnologia que foi desenvolvida antes, está assim crescendo incrivelmente, né? Como até nos espanta hoje a capacidade. Inclusive aumentou o nível de saúde das pessoas e de longevidade, né? Então Netuno fica esses 14 anos em Peixe para despertar a humanidade para uma outra realidade, além dessa terra a terra, dia a dia, só isso, né? Só o que eu quero. Obviamente que há pessoas que usam negativamente essa dádiva ou essa inspiração. São pessoas de baixa idade astral, claro, mas agora ele está dando uma lição para a humanidade inteira, para o cardume todo. Como que eles escutam? Entendam, o que vocês vão levar daqui? E agora o quinto planeta, que é o mais rápido, que é Júpiter, ele fica 12 anos para completar uma órbita e um ano em cada signo. Então, esse ano, ele está desde setembro de 2016 até outubro de 2017, está em Libra. Júpiter é o planeta da justiça do céu, a justiça lá de cima. Não é a benevolente, é uma justiça mais compreensiva, que entende. Ele está no signo da justiça, né? Que é Libra. Então, por isso que no Brasil só se fala em justiça, processo, justiça. Fez errado, está preso, não está, isso, está errado aquilo. Né? E no Brasil, então, é muito importante isso, né? Porque nunca se viu isso aqui no Brasil. Né? De alguma maneira, nós temos que estar comemorando. Né? Depois, em outubro, ele entra em Escorpião. Ele vai ficar em Escorpião. Escorpião é o signo das grandes riquezas, né, de começar a pensar em recuperar a economia mundial, né? E também Escorpião é o signo que fala também da busca das causas psíquicas. Escorpião é o signo da psique, no nível 2, no nível 3 é a fé, a religiosidade, as crenças, a vida e a morte. Né? Os tibetanos diziam, né, no Barra Todol, quem não pensa na morte todo dia não sabe viver, porque você não se lembra que esse dia pode ser o último e não valoriza
e não toma cuidado, não presta atenção e não dá valor a quem está na sua presença, a quem está com você, a quem te veio, a quem te ama, ou a quem você ama, e a fazer o que você pode do melhor possível. Então nós temos aqui, olha, um mapa do Brasil, né? Que é assim que se vê, né? Ascendente, meio céu, né? Sol em Virgem, ascendente em Aquário, bem diferente, né? E a Lua em Gêmeos. A Lua em Gêmeos na casa 4, que é a casa do povo brasileiro. É Lua com Júpiter, né? Por isso que o povo é sentimental, emotivo, né? Como nós estávamos falando antes. Então, vamos ver, aqui tem os outros, ó, Plutão, Saturno, Lua, Júpiter, Vênus, Sol, Mercúrio, Marte, Netuno e Urano. Esse Sol do Brasil em Virgem, né, faz o Brasil gostar muito de remédio, de médico, de tratamento, de chazinho. Todo mundo dá consulta aqui, todo mundo é médico, todo mundo dá receita, todo mundo ensina. Você não pode dizer que está resfriado, que você vai ganhando receita pelo mundo afora. E também o povo tem uma certa humildade na alma, né? Porque o brasileiro reverencia muito o estrangeiro. Aqui é o paraíso dos estrangeiros, porque é onde tudo que é estrangeiro é bom. Então, isso é uma ideia do Brasil. E o Aquário é que sempre disseram que o Brasil é o país do futuro, né? Que Aquário está sempre ligado ao símbolo do futuro. E agora, então, é da nova era, né? Então, pode ser que esteja chegando a nossa hora. Pode ser não, está chegando a nossa vez, né? E o povo realmente começou a acordar. Então, vamos ver como é que os planetas estão em relação ao mapa do Brasil. Primeiro, Plutão, né? O mais lento de todos. Plutão está em Capricórnio, em trígono ao Sol, 2015, 16 e 17. Trígono ao Sol quer dizer, o Brasil vai ter cura, né? Porque esse Sol vai brilhar, esse Sol vai acordar. E como o Brasil tem um Sol na casa 7, quando Plutão entrou, reparem bem, na casa 7, que é a casa da lei, da justiça, dos promotores, dos juízes, do STF, de todo mundo, de prisão, de polícia, todos os assuntos ligados ao judiciário estão em primeira pauta. Isso nunca houve no Brasil. Plutão está há 250 anos para chegar aqui e agora está chegando com força total, né? Então colocou a justiça para mostrar os erros que nós tínhamos aí, né? Então Plutão diz que há solução, que o Brasil tem que se salvar primeiro por aí, porque Plutão é destino, não há que discutir. Tem que fazer. Pronto. Depois, Netuno, como eu disse a você, estava em Peixe, está em Peixe, né? E no mapa do Brasil, ele também faz uma oposição ao Sol, ao mesmo Sol que o Plutão está fazendo trígono, ele está fazendo oposição. Na oposição mostra a decepção do brasileiro com os seus governantes, governos, a vida, né, a economia e tudo mais. Está todo mundo triste, decepcionado, reclamando, chateado, né, com tudo isso. Agora, é bom também que a gente reclame da gente mesmo, né? Porque o brasileiro parece que acordou em 2013. Né? Começou a ir para a rua e berrar, e gritar, falar, reclamar, exigir os seus direitos. Porque estávamos só quieto, calado, mudo, né? Então 50% da culpa é nossa. Toda vez que a gente fica decepcionado com alguém, com uma coisa, com uma situação, por exemplo, a pessoa arranja um namorado. O namorado faz 500 mil coisas, dá pulo para todo lado, marido, etc. E a gente fica decepcionada com ele, não. A gente fica mais ainda conosco, porque nós não fizemos nada. E nós não estávamos ouvindo os recados.
porque tudo manda recado, pré-recado, tri-recado, e a gente não estava ouvindo, estava só querendo ficar de férias ignorando. Então é muito bom que o Netuno está mostrando que a gente está sentindo na pele, no coração, na alma, no espírito, que esse negócio está errado e que está na hora de mudar tudo. Então esse Netuno, ele está mostrando para nós todos, e ele está falando muito para a gente, porque ele está na casa 1 do Brasil, do mapa do Brasil. Ele está peixe, está na casa 1, bem no meio. Como quer dizer, ó, vocês não escapam não. Tem muito brasileiro aí querendo fugir. Ah, vou morar na Espanha, vou morar em Portugal, vou morar não sei aonde, que aqui está muito ruim, aqui está bagunçado. Bem, lá fora também está. Mas ele está fugindo da obrigação dele. Ele tinha que estar aqui, ajudando a consertar isso aqui. Isso é nosso e nós temos a obrigação, o dever e a honra de fazer isso aqui um lugar bacana. Urano está em sextilha com o ascendente do Brasil, né? Então nós temos que, já estamos há uns 2 anos para 3 esse ano, e acordando também a nossa individualidade, a nossa personalidade, para que a gente se lembre que você tem que fazer o Brasil melhor, respeitado. Então, o Urano está dizendo, escuta, gente, vocês têm que ter orgulho do país de vocês têm que melhorar, têm que fazer alguma coisa. Né? E ele está acordando também a gente. Saturno está no final de Sagitário. Ele, esse ano, é o último ano que ele fica em Sagitário. Ele está nesse último grau, onde ele está quadrado com Mercúrio, na casa 8, ele está desde novembro, agora desde dezembro de 16, 20 de dezembro, até novembro de 17. Então ele diz, é hora de arrumar as finanças, a economia, como é que tem, o que é que sobrou, né? Não sei quantas mil firmas aí falidas, lojas fechando, comércio arrasado, imóveis parados. Então, o Saturno está dizendo, vamos encontrar, tem muita gente inteligente aqui para encontrar uma saída para que o Brasil consiga investimentos, etc. Júpiter entrou em novembro de 2015 até agosto de 2017, também na casa das finanças, da economia, da grande economia do Brasil, né? Dos dinheiros grandes. Júpiter está ajudando a ver se consegue recuperar alguma coisa, ganhar alguma coisa, fabricar alguma coisa. Que o Saturno está gritando, o Saturno está quadrado e o Júpiter está lá dentro. Como o Júpiter sempre a gente é um planeta padrinho, então ele sempre fala de ajuda. Onde ele entra, ele ajuda, ele expande, ele protege. Então ele está até agosto dizendo, olha, mexam com isso, não se desliguem, não gastem excessivo, mas também tomem providências. Né? E em agosto de 2017 até agosto de 2018, né? Ele chega, está entrando aqui na 9ª casa e vai ficar 1 ano. Ele ficou 1 ano em cada casa. Né? A casa 9 é uma figura melhor do Brasil perante o estrangeiro, que a gente precisa para poder negociar, para poder trazer indústria para cá, e emprego, etc. Né? E melhorar também a educação, o ideal e até o ânimo das pessoas. A casa 9 é chamada uma casa feliz, equivale ao Sagitário, equivale a uma casa do próprio Júpiter. Né? Então, numa casa feliz, a gente começa a ter mais esperança de ver que algumas medidas já estão sendo tomadas e que é importante que as pessoas façam isso. Mais intercâmbio, mas não é só viagemzinha de turismo para lá para cá, não. É coisa séria, coisa grande. É intercâmbio mesmo, comercial. É troca, é o comércio exterior,
e principalmente mais atenção à educação e saúde, né? Que aqui é péssima, né? Está, mas o Júpiter agora fazendo essas chamadas, né? Que vem no jornal na primeira página, escândalos da semana, escândalos do dia. Isso é ruim, mas é bom. Se não mostrar, não abrir, não iluminar, não focar, as pessoas não se mexem. Os políticos continuam desacreditados. Esses são os 5 pontos do Brasil. Então, como um todo, é bom que haja essa amostragem, esse exagero, tudo isso, todo mundo falando, ao mesmo tempo que não se pode resolver nada de uma hora para outra. Não se pode, não temos varinha de condão, nem a fada madrinha ainda não mora aqui, né? Mas é bom saber que há uma luz no final do túnel. Basta que a gente se levante, queira, goste, principalmente que desenvolva um pouco o ideal, o amor pelo Brasil. É a nossa casa, é a nossa terra, é a nossa, né, o nosso berço, a nossa gente. É importante. Fala-se muito em eras, né? As eras é como se fosse um mês cósmico. Elas compõem 12 fases de um ano sideral. O ano sideral são 12 eras. Cada era tem 2.160 anos. E um ano sideral, portanto, 25.920. Portanto, é impossível marcar o dia que entra uma era ou que sai. É impossível isso. Mas se trabalha com aproximações de 80 anos, no mínimo a mais, né? Então, nós temos a era de peixe, que foi em torno do ano 0, a última, né? Do ano 0 ao ano 2000, mas como são 2.160, essas 80 que sobram de cada lado, é preciso trabalhar com os grandes finais e os inícios. Então, você vê que desde 1960, que a humanidade começou a mudar de padrão de pensamento, de atitude, de filosofia, de maneira de ser e pensar. Começaram os hippies, faça amor, não faça guerra, direito, a liberdade, o politicamente correto, o que é certo, o que é errado. Começou-se a falar nesse assunto. E hoje está fortíssimo, né? Isso está muito marcado. Então, hoje a gente tem que pensar antes de falar, principalmente em público. Então, essa nova era está se ensaiando e se surgindo, mas com uma velocidade incrível, porque o regente da nova era é Urano, que é um planeta mental de hipervelocidade, e está no signo de Aquário, que é a velocidade ambulante. O aquariano tem pressa de tudo, né? Ele não sabe nem porquê, mas ele corre sem parar. Então, mais ainda, né? Então, nós estamos entrando nessa fase que se calcula aproximadamente até o ano 2040, 2050, onde as coisas devem estar instaladas. Você vê, a alta tecnologia que começou a surgir com exatamente assunto de Aquário. Tecnologia, liberdade, independência, né? Criatividade. É uma era do criativo, onde todas as pessoas trabalham, se ajudam. Qualquer trabalho é honroso, é digno. Toda a população pode ajudar. Uns ajudam os outros. E também a criatividade. Você, assistindo esses programas de televisão que mostram as pessoas criando, inventando empresas, serviços, prestação de serviço, vendo tudo que falta na humanidade para que se preencha. Você vê que algumas profissões estão subindo, cozinheiro, marceneiro, e vai por aí. Quem sabe fazer bem alguma coisa, e quem gosta de fazer o que faz, em geral faz muito bem, e contribui e ganha, e faz melhor que os outros. Então hoje se valoriza as pessoas ativas, eficientes, ocupadas e principalmente livres e criativas.
Essas pessoas que valorizam o que fazem, dizendo, já que eu estou aqui, fazer o melhor possível, né? Porque a pessoa vai se destacar pela qualidade do seu serviço, né? A casa também, na era de Aquário, a casa, a família, o lar, também vai ser muito valorizado, porque hoje as pessoas estão ficando mais em casa, a casa tem que ter um nicho de prazer, de divertimento, de cinema, de arte, de jogos, de amigos. O casamento vai ser valorizado, só que diferente do que era. Nós ainda estamos vivendo o final do casamento da era do século XIX, né? Está se modificando para melhorar, né? O respeito ao outro, a liberdade do outro, a ausência de ciúme, né? Que é o respeito. Se eu gosto do outro, eu aceito, eu respeito. O casamento na era de Aquário vai ser marcado pelo signo de Leão. Um dos ideais da era de Aquário é o equilíbrio, a harmonia, a justiça, né? Porque é Libra, casa 9, e a cultura, né? Todos tendo direito à cultura, à informação. Cultura no sentido inclusive, do nível de cada um, de melhorar a capacidade de cada um para que todos não se sintam humilhados. Essa era, como o signo de Aquário, é regida por 2 planetas, Urano e Saturno. Urano é a liberdade, a independência, a escolha, o livre-arbítrio. E Saturno é o corregente de Aquário. Dever, fazer bem feito. Ninguém está fora da história, sem liberdade de escolha, vai ter que fazer alguma coisa que preste, alguma coisa boa, entendeu? Você pode escolher, agora vai dar conta do que você tem que fazer. Responsabilidade, seriedade, honestidade, que isso vai ter que vir internamente dentro da alma de cada um. Bom, essa foi uma mini palestra, um resumo. A minha meta sempre é dar exemplos e fazer a coisa mais simples, com palavras mais fáceis, e saberem que eu estou à disposição de alguma dúvida, alguma pergunta. Então, até a próxima. Qualquer coisa, avisem para a turma super simpática do personagem, ok?